Em 1947, um adolescente beduíno jogou uma pedra contra uma parede de rocha próxima ao Mar Morto. O som que ecoou não era de pedra contra pedra. Era de cerâmica quebrando. Dentro daquela caverna escura e esquecida, jarros de barro guardavam pergaminhos selados há mais de 2000 anos. Ninguém sabia o que estava prestes a emergir das sombras. O jovem entrou. Seus olhos se adaptaram à escuridão e encontraram algo impossível: rolos intactos envoltos em linho, preservados pelo tempo seco do deserto. Entre aqueles manuscritos estava um texto que autoridades religiosas haviam banido, que o Vaticano tentou suprimir e que desapareceu da Bíblia Ocidental sem explicação convincente até os dias de hoje. Esse texto era o livro de Enoque, atribuído ao bisavô de Noé, um homem que, segundo as Escrituras, andou com Deus e foi levado ao céu sem jamais provar a morte. Um ser humano que teria atravessado os limites do mundo conhecido e retornado com conhecimentos que nenhum mortal deveria possuir. E ele registrou tudo. Se essa história está te prendendo desde o início, se inscreva no canal Manuscrito Abissal e ative o sininho agora. Cada episódio revela o que foi deixado de fora da história oficial. E você não vai querer perder nenhum deles. A jornada pelo proibido está apenas começando. O livro de Enoque não é uma obra comum. É um texto que descreve viagens pelos céus, encontros com seres luminosos, visões do cosmos e ensinamentos recebidos em reinos que nenhum olho humano comum jamais contemplou. Mas o que o torna verdadeiramente perturbador não são as visões, é o que ele revela sobre os chamados vigilantes. Os vigilantes eram anjos, seres de luz criados para observar e proteger a humanidade desde as alturas, mas algo aconteceu. Algo que o texto descreve com uma clareza desconcertante e que nenhum outro livro sagrado ousou detalhar com tamanha precisão. Esses anjos olharam para baixo, viram as filhas dos homens e tomaram uma decisão que mudaria o curso da história. Eles abandonaram o céu, desceram à terra, se uniram a mulheres humanas e geraram uma descendência que o texto chama de Nefilins, seres de força sobre-humana, de estatura descomunal, que não eram nem humanos nem anjos, criaturas que habitavam um espaço entre dois mundos e que, segundo Enoque, foram a causa direta da corrupção que levou ao dilúvio. Mas os vigilantes não trouxeram apenas filhos ao mundo, trouxeram conhecimento. E não qualquer conhecimento. O texto lista com detalhes perturbadores o que cada anjo rebelde ensinou à humanidade: práticas de magia, encantamentos, artes ocultas, técnicas de sedução e segredos do cosmos que corromperam a espécie humana de dentro para fora. O líder dos anjos rebeldes carrega um nome aramaico diretamente ligado ao ritual judaico do bode expiatório, um ritual onde os pecados de Israel eram simbolicamente transferidos a um animal que era então expulso para o deserto, para um abismo, para um nada. O nome desse líder não é uma metáfora. Para Enoque, era uma entidade real, com nome, com função e com consequências devastadoras. Entre os anjos nomeados no texto, pesquisadores identificaram conexões diretas com figuras que reapareceriam séculos depois, na teologia cristã, como sinônimos do próprio Satanás. Não são coincidências de tradução. São estruturas narrativas que a inteligência artificial identificou com uma clareza que deixou especialistas em silêncio diante das telas. O livro de Enoque contém algo que a ciência moderna ficou genuinamente espantada em encontrar: uma descrição precisa do movimento dos corpos celestes. Em fragmentos conhecidos como o livro astronômico, Enoque descreve órbitas planetárias com nomes que, traduzidos para o grego, correspondem diretamente a Saturno, Vênus, Marte, Júpiter e Mercúrio. Além disso, o texto apresenta um calendário solar de exatamente 364 dias, dividido em 4 estações de 91 dias, cada nova estação, sempre iniciando numa quarta-feira, o quarto dia
da criação. Quando Deus teria criado as luminárias para marcar os tempos, a precisão de um texto atribuído a uma era pré-científica é, no mínimo, desconcertante. Os fragmentos do livro de Enoque encontrados em Qumran, entre os manuscritos do Mar Morto, foram datados do início do século I a.C. Isso significa que esse texto era amplamente lido por judeus e cristãos primitivos, muito antes de qualquer concílio eclesiástico decidir o que deveria ou não compor as Escrituras Sagradas. O próprio Novo Testamento confirma essa circulação. A Epístola de Judas cita diretamente o livro de Enoque como profecia autorizada. Era um texto que os primeiros seguidores de Jesus conheciam, respeitavam e tratavam como revelação divina, não como lenda, não como ficção, como palavra de Deus. Então, o que aconteceu para que desaparecesse? Em janeiro de 2025, o apologeta cristão Wesley Raff foi ao podcast de Joe Rogan, numa conversa que rapidamente se tornou uma das mais comentadas do ano. Raff argumentou que os manuscritos do Mar Morto foram produzidos por uma seita judaica que vivia em isolamento no deserto e preservava textos que as autoridades religiosas oficiais desejavam suprimir ativamente. Os manuscritos, segundo Raff, estavam redigidos de forma parcialmente codificada, numa linguagem que nem os estudiosos mais avançados conseguem decifrar completamente. Mesmo após décadas de análise e com o auxílio das mais sofisticadas ferramentas computacionais disponíveis, o código não era acidental, era intencional. Uma proteção contra olhos que não deveriam ver. E os fragmentos que foram traduzidos contradizem doutrinas teológicas contemporâneas, de formas que o Vaticano considerou problemáticas o suficiente para restringir o acesso público por décadas após a descoberta. Não se tratava de dúvida sobre autenticidade. Os textos eram genuínos. O problema era exatamente o que eles diziam com tanta clareza. Quando ferramentas de inteligência artificial começaram a ser aplicadas à análise cruzada desses textos, os padrões que emergiram intensificaram o debate de forma dramática. A IA automóvel identificou conexões entre o livro de Enoque e estruturas narrativas do Novo Testamento que sugerem influência direta e deliberada, não coincidência casual. Arquitetura intencional. O título Filho do Homem, que Jesus usa repetidamente nos evangelhos para se referir a si mesmo, aparece no livro de Enoque com um significado específico e carregado, uma figura de autoridade divina e cósmica, destinada a realizar o julgamento final de toda a humanidade. Não é um título de humildade, como séculos de interpretação afirmaram. É um título real, com peso e origem rastreável. Esse título vem diretamente de um texto que foi suprimido, e os primeiros seguidores de Jesus o reconheceriam imediatamente, sem precisar de explicação. Porque eles conheciam Enoque. Porque Enoque fazia parte do mundo deles. A pergunta que a inteligência artificial colocou sobre a mesa é simples e devastadora. Por que esse reconhecimento foi deliberadamente apagado da memória coletiva? Pesquisadores também notaram que a estrutura dos céus descrita por Enoque, com os seus diferentes níveis habitantes e funções específicas, reaparece nas cartas de Paulo, nas visões do Apocalipse e em outros textos do primeiro século. A cosmologia que o Vaticano tratou como periférica pode ter sido, na verdade, o centro da compreensão cristã primitiva do universo. A segunda viagem de Enoque ao céu revela algo que arrepia. No segundo céu, ele encontra anjos aprisionados na escuridão total, acorrentados, aguardando em silêncio o julgamento divino. Quando pergunta quem são, descobre que são os anjos que se rebelaram e seguiram o príncipe que os conduziu à queda. Não há arrependimento nos seus rostos. Apenas espera. No quinto céu, Enoque encontra outros vigilantes caídos em silêncio profundo, ainda lamentando seus irmãos aprisionados nos andares inferiores. Ele intercede por eles diante do trono divino. A resposta é implacável.
Não haverá misericórdia para os que abandonaram o plano eterno por livre escolha. A liberdade que escolheram teve um preço que nunca termina de ser pago. O personagem de Enoque vai muito além de um profeta comum. O texto o descreve como o inventor da escrita humana, o criador do primeiro sistema linguístico organizado, o primeiro ser humano a documentar suas experiências de forma sistemática. Se o texto for verdadeiro, a história da linguagem e da memória humana começa não com sumérios nem egípcios, mas com ele. Na parte final do texto, surge a história do filho de Matusalém, um bebê nascido com características físicas tão extraordinárias que o próprio pai duvidou ser o genitor biológico. O recém-nascido tinha pele luminosa, olhos que iluminavam o quarto e uma presença que fazia os adultos ao redor recuarem instintivamente. Esse filho era Noé. A narrativa culmina com o nascimento de uma criança chamada Melquisedeque, levada ao céu pelo arcanjo Miguel antes do dilúvio para ser preservada. Uma criança que reaparecerá no Novo Testamento como uma figura sacerdotal de origem absolutamente misteriosa. Sem pai registrado, sem mãe documentada, sem genealogia rastreável. Uma figura que o próprio Abraão reverenciará profundamente. Por que o Vaticano quer silenciar esse texto? Pesquisadores que estudam o cânone bíblico apontam que a decisão de excluir o livro de Enoque não foi baseada em dúvidas sobre a autenticidade. Foi baseada no conteúdo. Um texto que descreve anjos com líver, arbítrio pleno se rebelando contra a ordem divina. Era incômodo demais para uma instituição construída sobre obediência absoluta. Um cosmos com estrutura própria, leis específicas e habitantes não humanos influenciando o desenvolvimento da nossa espécie. Um Jesus cujo título mais utilizado vem de uma fonte que a própria igreja desejava suprimir. Esse texto não é ameaçador porque seja falso. É ameaçador exatamente porque é demasiadamente revelador. Essa é a distinção que os pesquisadores insistem em sublinhar. A Igreja Ortodoxa Etíope nunca removeu o livro de Enoque de seu cânone. Ele faz parte das escrituras etíopes até hoje, copiado por monges durante séculos, com a convicção silenciosa de que guardavam algo que o mundo precisaria encontrar num momento específico da história. Esse momento pode ter chegado com a inteligência artificial, quando a imposto automóvel começou a cruzar os padrões do livro de Enoque com outros textos em escala impossível para qualquer pesquisador humano. O resultado foi consistente. A explicação mais difícil de refutar para certas correspondências entre o texto e fenômenos históricos documentados é a explicação sobrenatural. Não a mais simples, a mais difícil de refutar. O que o livro de Enoque desafia não é apenas a teologia estabelecida. É a narrativa fundamental de que a humanidade chegou onde está por si mesma, de forma linear, gradual e completamente independente. Se o texto disser a verdade, a história da influência sobre nossa espécie é muito mais antiga, muito mais estranha e vastamente mais fascinante do que qualquer livro de história oficial vai admitir. Os vigilantes, segundo Enoque, não apenas geraram os nefilins, eles introduziram na humanidade conhecimentos que ela não deveria ter recebido naquele momento da sua evolução. Metalurgia avançada, astronomia precisa, técnicas de guerra, artes de sedução e manipulação. O texto lê como um manual de como uma civilização pode ser acelerada e corrompida simultaneamente por forças externas. A análise da imposto automóvel identificou que o vocabulário astronômico do livro de Enoque não corresponde ao conhecimento disponível na época em que foi escrito. Segundo os registros históricos convencionais, as descrições de órbitas, de ciclos lunares e de padrões estelares contêm informações que só seriam formalizadas pela astronomia ocidental séculos ou milênios depois. A origem desse conhecimento permanece sem resposta satisfatória.
Há nos manuscritos fragmentos que ainda não foram completamente traduzidos. Seções inteiras que permanecem num estado liminar entre o decifrado e o incompreensível, resistindo às ferramentas mais avançadas que a humanidade já desenvolveu. Os pesquisadores que trabalham com esses fragmentos descrevem uma sensação perturbadora, a de que o texto parece deliberadamente estruturado para revelar apenas o que o leitor já está preparado para compreender. A conexão entre Enoque e o dilúvio não é periférica no texto. É central. O livro de Enoque apresenta o dilúvio não como punição aleatória, mas como resposta cirúrgica a uma contaminação específica. A mistura entre o humano e o não humano, entre o que pertencia à terra e o que pertencia ao céu, uma fronteira ontológica violada, com consequências que o texto descreve como inevitáveis e absolutas. Deixa o like se essa história está abalando o que você achava que sabia e me conta nos comentários. Você acredita que o livro de Enoque foi suprimido por razões teológicas ou porque seu conteúdo revela algo sobre a origem da humanidade que as instituições de poder simplesmente não querem que você saiba? O fato de que a igreja etíope preservou o texto enquanto Roma o suprimia levanta uma questão que os historiadores raramente formulam em voz alta: o que determina quais verdades uma civilização decide carregar e quais decide enterrar? A resposta, quase sempre, não é teológica, é política, é sobre poder, é sobre o que pode ser controlado e o que não pode. A inteligência artificial não tem agenda teológica, não tem instituição para proteger, não tem doutrina a defender. Quando ela analisa textos antigos e encontra padrões que contradizem narrativas estabelecidas por milênios, ela simplesmente reporta o que encontra. E o que encontrou no livro de Enoque foi suficiente para que pesquisadores sérios começassem a reformular perguntas que julgavam respondidas há muito tempo. O livro de Enoque termina não com uma conclusão, mas com uma abertura, com manuscritos ainda não traduzidos esperando nos arquivos, com fragmentos resistindo à decifração, com perguntas que o texto faz e que nenhuma instituição religiosa respondeu de forma satisfatória. A história que começou numa caverna em 1947 ainda não terminou. Ela está, de certa forma, apenas começando. O que foi deixado de fora da história oficial raramente foi excluído por ser irrelevante. Quase sempre foi excluído por ser relevante demais. O livro de Enoque sobreviveu a 2000 anos de supressão, a concílios, a decretos e ao silêncio institucional. Sobreviveu porque a verdade tem uma persistência que nenhuma instituição humana consegue eliminar completamente. E agora, pela primeira vez na história, temos ferramentas para ouvi-la. Obrigado por ficar até o final desse episódio. Se essa história te moveu, se inscreva no canal Manuscrito Abissal, ative o sininho e compartilhe com alguém que também questiona o que foi deixado de fora. Cada like, cada compartilhamento ajuda essa narrativa a alcançar quem precisa ouvi-la. Eu sou seu narrador nessa jornada pelo desconhecido. Até o próximo mistério!